A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus. E de imediato, eu já peço que você abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Hoje vamos falar sobre os filhos de Deus. Pegue aí a sua Bíblia e abre em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, o amor de Deus por nós é tão incrível, tão maravilhoso, que é impossível você não se emocionar com isso. Olha só quão maravilhoso é o amor de Deus por nós. E a Bíblia, em vários versículos, fala sobre isso, sobre esse grande amor que o Senhor tem por nós. E um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus é justamente o que fala do amor dele por nós, que é João 3,16. E muitos usam de João 3,16 para mostrar que todos são filhos de Deus. Que todos, não importa quem você seja, todos são filhos de Deus. Só que a palavra de Deus não nos fala sobre isso. Fala que há uma distinção de quem é filho de Deus e quem não é. É claro que Deus ama toda a sua criação, porque foi Ele que criou. Então, como Criador, Deus ama toda a sua criação. Mas há um outro tipo de amor que Deus nos mostra em sua palavra, que é o amor paternal. Um amor tão grande, irmãos, tão grande, a ponto de sermos chamados, olha só, de sermos chamados de filhos de Deus. E esse amor, Deus só concede àqueles que creem em Cristo Jesus. Deus é tão misericordioso, tão soberano, que João aqui diz, olha só, irmãos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Se somos chamados de filhos de Deus, é porque o Senhor assim quis. É por misericórdia dele, por vontade dele, pela graça. Deus quis nos amar, irmãos. Nos amar em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que creem em Cristo Jesus se tornam filhos de Deus. Veja, irmãos, quão grande é o amor que Deus nos deu, quão grande é o amor que Deus nos concedeu, de sermos chamados de filhos de Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. E isso é maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso. Olha o amor de Deus por nós, irmãos. Aqueles que creem no Senhor Jesus são chamados de filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus. É por isso que o mundo nos persegue, nos maltratam, zombam de nós. Porque em Cristo Jesus somos filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não conhecem a Deus. Eles negam Jesus Cristo e com isso negam a Deus. Porque Deus se revelou ao mundo através do seu Filho Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E no versículo 2 de 1 João 3 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Pela graça, irmãos, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Olha que maravilha! E esperamos pelo dia que será manifestado o que haveremos de ser. E o que haveremos de ser, irmãos? Olha só, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando o nosso Senhor Jesus vier, seremos transformados, seremos parecidos com Jesus. Não haverá mais sombra de pecado em nós. Seremos transformados, limpos, puros. Seremos a imagem e semelhança
do nosso Senhor Jesus. Mas por enquanto que Jesus não volta, temos que buscar santidade todos os dias. Todos os dias nós temos que lutar contra a nossa carne, contra o velho homem que ainda há em nós. Todos os dias nós temos que batalhar, lutar, buscar a santidade, buscarmos ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Você sabe por que um cristão tem que buscar santidade, deve buscar santidade todos os dias? Olha só, o versículo 3 nos explica. Diz assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que diz crer no Senhor Jesus, que tem a certeza, a esperança que ele voltará, que seremos transformados e com ele faremos morada por toda a eternidade. Quem tem essa certeza, essa pessoa busca se purificar, busca viver uma vida santa que agrade a Deus. Ela busca se afastar do pecado, ela se arrepende de suas iniquidades, ela busca agradar a Deus em tudo o que ela faz, pois temos a confiança que seremos transformados, seremos santos e puros, seremos parecidos com o Senhor Jesus. E mesmo aqui na terra, enquanto Jesus não volta, mesmo aqui que ainda somos falhos e pecadores, nós devemos, todos que se dizem cristãos, filhos de Deus, devem buscar a santidade, devem buscar agradar a Deus aqui na terra, porque a esperança que temos é que quando Jesus voltar, nós seremos perfeitos assim como Ele é. Seremos santos, puros, sem pecado nenhum. Então começa desde já, começa aqui na terra. Os filhos de Deus querem agradar a Deus do jeito que Deus quer, não como achamos que é certo. Nós buscamos a santidade para agradar o nosso Senhor, porque sabemos que todo tipo de pecado é ofensa contra o nosso Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. É por isso que os filhos de Deus buscam fazer a vontade de Deus, buscam cumprir os mandamentos de Deus, buscam viver uma vida que agrada o Senhor. Então, se eu e você nos dizemos sermos filhos de Deus, nós devemos buscar agradá-lo, ser sinceros com Ele, fazer a vontade dEle, porque sabemos que desde a queda do homem nos tornamos inimigos de Deus, nos tornamos inclinados à vontade da carne e de Satanás. Mas veja, irmãos, quão grande amor Deus nos concedeu, enviando o seu Filho para quebrar o nosso coração de pedra, para nos libertar do domínio das trevas, para nos tirar do domínio de Satanás. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Jesus Cristo veio, irmãos, para nos libertar do domínio das trevas. Ele veio para tirar o pecado, nos limpar de todo o pecado. Jesus Cristo veio como homem, viveu uma vida santa, que agradasse a Deus, para que através da sua obediência fôssemos livres, libertos do domínio do pecado. A obediência de Cristo em agradar a Deus, em cumprir perfeitamente a lei de Deus, nos livrou do domínio do pecado. Então todo aquele que se diz cristão não vive na prática do pecado, não vive pecando deliberadamente, pois se alguém peca de forma intencional e acha que isso é normal, não sente nenhuma culpa, não sente nada, acha que é normal isso, está pecando de forma intencional porque ela quer, essa pessoa mostra que ela não conhece a Deus, que ela não conhece Jesus Cristo e que ainda não foi liberta do domínio do pecado, porque o verdadeiro crente não vive pecando deliberadamente. O pecado em sua vida pode ser um acidente, mas nunca de forma intencional. Nunca como era antes dele conhecer a Jesus. Porque antes de conhecermos a Jesus, pecávamos e para nós era normal. Não sentíamos culpa. Talvez você me diz, sentíamos sim. Quando eu fazia alguma coisa de errado, eu sentia. Sim, quando você fazia algo de errado e que isso vinha dar problema. E as coisas que você fazia de errado e que ninguém ficou sabendo. Então, o cristão, aquele que é filho de Deus, ele não peca de forma intencional. Pode ser um acidente, pode acontecer um acidente, dele pecar por acidente, mas de forma intencional, porque ele quer e quis
fazer isso? Não, porque o Espírito de Deus não deixa, não permite. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso, irmãos, que os filhos de Deus buscam praticar justiça, viver de uma forma santa que agrada a Deus, porque Deus é justo e os seus filhos também devem ser. Sabemos que somos falhos, pecadores, só que não estamos sozinhos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, nos constrange, nos mostra o erro, nos mostra aquilo que temos de errado para que a gente melhore, para que a gente se transforme, para que a gente volte a agradar a Deus, para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Olha quão maravilhoso é. Mas aqueles que não são filhos de Deus e sim do diabo, eles vivem na prática do pecado. Eles pecam deliberadamente. Eles acham o pecado algo normal. Eles vivem praticando pecado, coisas erradas, ofendendo a Deus sem nenhuma culpa. Coisa que nós, que somos filhos de Deus, não temos mais. Porque quando praticamos algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo que há em nós já nos constrange, já nos mostra o nosso erro. Olha o cuidado que Deus tem para com seus filhos. Sabemos que a raça humana, toda a humanidade, era escrava do pecado. Sabemos que todos nós ofendíamos a Deus antes. Só que por isso que veio o Filho de Deus, para quebrar todas as correntes do pecado, para desfazer toda a obra de Satanás. Foi por isso que Jesus Cristo veio. Olha o amor de Deus por nós, irmãos. Ele enviou seu Filho. Estávamos sendo prisioneiros de Satanás. Ofendíamos a Deus. Éramos seus inimigos. E Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar. E hoje vivemos para a honra e glória dele. E quando pecamos, sentimos culpa, porque não somos mais mortos. Ele nos reviveu, nos fez nascer de novo. E aquele que é filho de Deus, ele se arrepende. Quando ele vê que errou, ele se arrepende de todo o coração, porque o Espírito Santo dentro dele cuida da relação dele com Deus, do cristão com Deus. O Espírito Santo não vai permitir que um cristão, que um filho de Deus, peque em paz. Você pode até tentar ser rebelde, se afastar dos caminhos de Deus, ir para longe igual o filho pródigo. Mas se você realmente creu no Senhor Jesus Cristo, se você realmente se tornou um filho de Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai voltar arrependido. Você vai voltar. Porque é Deus que cuida dos seus filhos. É o Senhor Jesus Cristo que cuida das suas ovelhas. Ele que cuida, Ele que busca, Ele que traz de volta. É o Senhor Jesus Cristo. E isso é maravilhoso, o Evangelho é maravilhoso. O amor de Deus por nós é maravilhoso, irmãos. Olha que maravilha! Então todo aquele que crer no Senhor Jesus é nascido de Deus. E os filhos de Deus vivem desta maneira, olha só, no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O Espírito Santo está dentro de você. Ele não permite que você peque em paz. Continuando, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de quê? De Deus. Somos nascidos de Deus, filhos de Deus. Olha o privilégio que você tem. Talvez você não tenha a noção de quão grande isso é, quão maravilhoso. Não existe nada melhor do que isso, de que sermos chamados filhos de Deus. É maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. O Espírito de Deus que há em nós nos faz sensíveis às coisas de Deus. E Ele mostra para nós o mal que o pecado é, o quão nocivo ele é. Antes, a gente não conseguia ver isso. A gente não conseguia ver o mal que o pecado era. Só que hoje a gente consegue, porque o pecado ofende o nosso Senhor. Veja quão mal é o pecado, quão depravado, quão sujo, a ponto de ofender a Deus. O Espírito de Deus nos constrange para que a gente se arrependa dos pecados que cometemos, para que a gente venha se tornar mais vigilantes
e que a gente não venha cair em tentação. Olha que maravilhoso! Deus nos protege, irmãos. Deus guarda os seus filhos. Deus te guarda. Não tenha medo, não tenha receios. Confie no Senhor, no seu Pai querido, no soberano Deus que nos resgatou, que nos transformou e que quando seu Filho Jesus voltar, nos tornaremos perfeitos, agradaremos Ele da forma correta, como Ele quer e como deve ser. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. O versículo 10 deixa claro as coisas que os filhos de Deus praticam e os que não são filhos de Deus também. Os filhos de Deus praticam justiça, porque Deus é justo. Os filhos de Deus buscam santidade, porque Deus é santo. Os filhos de Deus amam seu irmão, porque Deus nos amou. Deus é amor. E aquele que não pratica justiça, que não busca santidade, que não ama o seu irmão, não é filho de Deus. É a Bíblia que diz, este é filho do diabo. Do diabo. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Então pare de achar que todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que creem no Senhor Jesus Cristo e que buscam agradar a Deus, viver uma vida santa e que com a ajuda de Deus se tornam a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Lembre-se de uma coisa, os filhos de Deus amam o seu irmão, diferente dos filhos do diabo. Por isso que o mundo é desta forma. Fome, destruição, guerras, brigas, matanças desnecessárias. Porque os filhos do diabo não amam seus irmãos, não amam o seu semelhante, mas os filhos de Deus amam. Então, se você está em Cristo Jesus, você pode se alegrar, irmãos, porque você é um filho de Deus. Deus te ama, Deus te protege, te guarda, e Ele irá te transformar para que você seja parecido com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Porém, se você não está em Cristo Jesus, o amor de Deus não está em você. A única coisa de Deus que te resta é a ira. Somente a ira de Deus. Então se arrependa dos seus pecados. Arrependa-se e volte-se para Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Pois fora de Cristo só resta a ira de Deus. Fora de Cristo só tem isso. A ira de Deus para a sua vida. Mas em Cristo Jesus você é chamado de filho de Deus. Irmãos, reflita sobre isso. Leia na sua casa. Será que você é filho de Deus? Será que você busca agradar a Deus, viver uma vida santa, praticar a justiça, ser santo e justo, assim como Deus é? Porque seus filhos buscam a santidade. Buscam ser justos e puros. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.